Vamos falar de ortografia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar de uma das coisas que aterroriza qualquer pessoa na parte de gramática, na parte de escrever um texto ou até uma mensagem para aquela pessoa que você gostaria de ter algo mais do que uma amizade, que é a parte de ortografia, de como você escreve as palavras. Essa sessão é uma sessão que cansa bastante porque existem várias palavras e várias questões de regras especiais no que a gente vai dizer de escrever uma palavra. Não só nós temos palavras que vêm do português, mas também que vão se originar de línguas indígenas, línguas africanas ou até de outras línguas como o espanhol, o inglês e o francês. E a gente fica meio confuso na questão de quando a gente vai escrever uma palavra. Então talvez se você já tiver ido no mercado, você pode perceber que mussarela é uma palavra que se escreve de várias formas, com dois S, com C cedilha. Tem também até o caso que se escreve com O e com Z ou com O e dois Zs. Mas o que a gente vai fazer aqui é falar de como a gente tem as regras das palavras que são do português e que também são aportuguesadas, ou seja, que vêm de outra língua, e colocamos as nossas regras para poder estabelecer como que é a escrita e a ortografia dessa palavra. Eu já vou dizendo que essa aula vai ser bem cansativa porque vai ter várias situações que eu vou falar regras que talvez você nunca vai precisar usar esse tipo de escrita. Mas aqui eu quero que você perceba que eu vou te falar as regras, vou te dar alguns exemplos, mas a melhor forma de você estudar ortografia é lendo bastante, porque a gente coloca em prática o que a gente está vendo das palavras da língua portuguesa e lê de várias fontes. Lê não só fanfic, mas também lê mangá, história em quadrinhos, livros de literatura, artigos do Wikipedia ou qualquer outro lugar que você conseguir encontrar informações de escrita que estão na norma culta. A gente escreve muito para os nossos amigos ou familiares e usando abreviações. Isso geralmente dá um conforto para nós de escrever, porque a gente vai usar abreviação, a gente não vai colocar acentuação. Então quanto mais você estoura a sua bolha de o que você lê de leitura, mais fácil fica para você poder conseguir encontrar outros lugares para você poder conseguir ver como se escrevem palavras que você talvez nem sabia que se escrevia daquele jeito, ou até mesmo ter uma dúvida de que aquela palavra que você escreve tanto se escreve daquela forma. E agora vamos falar do S com som de Z, quando que a gente usa essa letra. Então se a palavra originalmente já tem um S, a gente vai fazer com que as palavras derivadas, ou seja, que possuem a mesma origem dessa palavra, vão continuar tendo S. Por exemplo, análise, eu posso ter da palavra analisar, então nos dois casos eu tenho S. O de casa, quando eu quiser falar casinha, continuo com o S. E também da situação, se eu quiser também falar atraso, e depois eu tiver a palavra que é derivada, que é atrasado. Quando eu utilizo os sufixos es e esa, que são aquelas pequenas coisinhas, aquelas pequenas letras, ou se não a adição que a gente coloca no final da palavra, para poder criar um novo significado ou até mudar de classificação de palavra, eu vou utilizar para quando eu tenho títulos de nobreza ou se não nacionalidade ou origem. Eu vou ter o caso de inglês, que quando eu vou colocar depois, também tem o caso de inglesa, mesmo que tenha o som de Z, ou se não de barão e baronesa. Nos sufixos oso e osa, que fazem com que eu tenha uma palavra que originalmente é um substantivo e eu transformo em um adjetivo. Então o nome de uma coisa se transforma em uma informação, como é o caso de maravilhoso, saboroso ou também gasoso. Também no caso de isa, que é o que a gente faz como um sufixo formador de ocupações femininas, como é o caso de poetisa, sacerdotisa e profetiza. Quando eu tenho o caso de ditongos, ou seja, quando eu tenho duas vogais que são colocadas na mesma sílaba. Então quando eu tiver um S, depois desse caso, a gente vai ter a letra S mesmo que tenha som de Z, como é o caso de náusea, deusa e causa. Quando eu vou ter as formas verbais de querer, usar e pôr, eu vou sempre utilizar o S para poder fazer com que a gente tenha a escrita dessas conjugações e das formas verbais. E até mesmo se for derivado, como por exemplo, quisera, pusesse e usado. Agora a gente vai falar do caso que a gente usa realmente a letra Z e o som que aparece é de letra Z. Então, quando a palavra originalmente já tem a letra Z, eu mantenho essa letra com a letra Z para os seus derivados. Como de deslize, eu tenho deslizar. Quando eu tiver também o de raiz, eu vou ter enraizar. E quando eu tenho a palavra razão, eu posso construir também o razoável. Todos eles já têm o Z na palavra original e continuam com o Z na palavra derivada. Eu também possuo os sufixos ez e esa, ou seja, es e esa. Eles fazem a função de trazer de um adjetivo um substantivo abstrato, que geralmente está ligado com coisas que a gente faz ou uma comparação ou se não assentimentos. Como é o caso de certo e certeza, triste e tristeza, e surdo e surdez.
Nos casos de isar, que é um sufixo formador de verbos, e isação, que é transformador de substantivos, a gente vai manter a letra Z. Como é o caso de atualizar e atualização, realizar, realização, colonizar e colonização. Agora a gente vai falar do caso que a gente utiliza C cedilha, mesmo que tenha o som de S. Quando a palavra ela vai ser derivada de uma palavra original que termina com to, a gente vai ter o uso de C cedilha, como é o caso de intento e intenção, canto e canção e exceto e exceção. Nós também temos palavras que terminam com tensão, porque elas vão ser derivadas de palavras que terminam com a junção de ter, como é o caso de deter, reter e conter. Deter eu tenho detenção, reter eu tenho retenção e conter eu tenho contenção. Quando eu também tenho palavras que terminam com tor, eu também vou ter os seus derivados com C cedilha, como é o caso de infrator, trator e redator. Então de infrator eu vou ter infração, trator eu vou ter tração e redator eu posso ter redação. Também se a palavra ela termina com tivo e eu vou ter suas derivações, como é o caso de introspectivo, relativo e ativo. Então eu vou ter introspectivo, introspecção, relativo, relação e ativo eu vou ter ação. Se eu tenho verbos que possuem o seu final com R e foi retirado, eu vou ter o uso de C cedilha. Então no caso de reeducar e eu quero fazer uma palavra derivada e nessa palavra derivada eu só tiro o R, eu tenho reeducação. Assim como educar, eu tenho educação, e importar, eu tenho importação. E também no caso, se eu tenho ditongo, que são duas vogais na mesma sílaba, como por exemplo, eleição, traição e refeição. Agora vamos falar das regras de quando você escreve com S e que tem o som de S, então a gente vai fazer a diferença de C cedilha para S. Quando a gente tem verbos que terminam com endir e ender, a gente vai fazer com que as palavras derivadas tenham a letra S. Então a gente pode ter os casos de compreender, repreender e expandir. A gente vai ter os seus derivados: compreensão, repreensão e expansão. No caso também vamos ter verbos que terminam com erter ou ertir, que são as palavras derivadas, que vamos ter essa mesma raiz e vamos criar outras palavras, vão ter a escrita da letra S. Como é o caso de inverter, converter e divertir. Então a gente vai ter inversão, conversão e diversão. Se as palavras terminam em correr e pelir, a gente vai fazer palavras derivadas delas, a gente vai ter a escrita de S. Como é o caso das palavras concorrer, discorrer e expelir, que vamos ter os seus derivados: concurso, discurso e expulso. E agora a gente vai falar das regras de SS. Quando o verbo termina em ceder, com C-E-D-E-R, a gente vai ter que os seus derivados são criados com SS. Então a gente vai ter a raiz, que é do ceder, que vai virar ces. Como é o caso das palavras exceder, conceder e proceder, que vão ser as palavras que podem ser derivadas, que é excessivo, concessão e processo. Se o verbo termina com primir, a gente vai ter que as palavras derivadas vão ter a questão do press, com P-R-E-S-S. Então, os casos da palavra imprimir, comprimir e deprimir, a gente vai ter impressão, compressão e depressão. Quando a palavra termina com gredir, a gente vai ter palavras derivadas que vão ter o gress. Então, nos casos das palavras que são derivadas de progredir, agredir e transgredir, a gente vai ter progresso, agressão e transgressão. Quando a gente tem verbos que terminam com meter, a gente vai ter ou o final que vai ser mudado para mis ou, se não, mes. Que são os casos de palavras que são derivadas de comprometer, intrometer e prometer. E podemos ter palavras derivadas que é compromisso, promessa e intromissão. E agora a gente vai falar dos casos que são agora sons que a gente precisa ter as letras de J ou G. Então primeiro a gente falou das regras que tem o som de S ou de Z, e agora vamos falar de sons que possuem entre a letra J e a letra G. E começando pelo J, então a gente vai ver regras que quando a gente utiliza a letra J nessas situações. Quando a gente tem verbos terminados com jar, J-A-R, a gente vai manter esse J. Então nos casos do viajar, encorajar e enferrujar, se vamos fazer outros verbos, eles mantêm essa letra, como em viagem, encoragem e enferrugem. E a palavra original que a gente está fazendo de derivados termina com já, a gente mantém a letra J, como é o caso da palavra loja, canja e sarja. Então loja eu posso ter lojista, canja eu posso ter canjica e sarja eu posso ter sarjeta, todos com a letra J. E também palavras que são originadas do Tupi-Guarani, eu também tenho a letra J, como é o caso de giló, jiboia e giral. E agora vamos falar dos casos que a gente utiliza a letra G.
Então toda vez que a gente tiver uma palavra que termina com uma vogal e gio, ou seja, ágio, égio, ígio, ógio e úgio, a gente vai ter a letra G. Como são os casos das palavras pedágio, sacrilégio, prestígio, relógio e refúgio. E também se a gente tem substantivos, que aí vai fazer com que a gente tenha GEM. Como são os casos das palavras ferrugem, viagem e coragem, que aí vai fazer diferença do que eu tinha falado dos verbos. Então, se essas palavras de viagem, ferrugem e coragem, elas são ações, eu tenho J, e se são nomes de coisa, a gente tem com G. E agora a gente vai falar dos casos que a gente utiliza ou X ou CH com aquele som de chiado. E começando pelo X, a gente vai falar quais são as regras que você vai ter que escrever palavras que escrevem-se com X. Então, quando a palavra começa com me, então você depois vai ter o som de chiado. Essa palavra se escreve-se com X. Como é o caso de mexerica, mexilhão e México. E quando as palavras começam com EN e depois tem o som de chiado, a gente também vai continuar colocando o X. Mas lembre-se que essa palavra não pode ter esse chiado com o em, porque às vezes esse em ele pode ser um prefixo. Então se a gente está fazendo um derivado de uma palavra, a gente vai ter que prestar atenção se essa palavra originalmente já não tem um CH, como é o caso de enchente, que vem da palavra cheio. Mas se a palavra originalmente já tem o EN e a gente não está derivando, a gente continua com um X, como é o caso de enxada, enxerto e enxurrada, que eles não são derivados de outras palavras, elas são palavras que são originais. E depois de ditongo, a gente continua utilizando o X, que é o caso de ameixa, caixa e peixe. Agora vamos falar dos casos que a gente utiliza CH. O CH ele vai manter a mesma regra de quase todas as outras situações que a gente falou, que é, se a palavra original tem CH, a gente mantém esse CH, como por exemplo o caso de chinelada, que vem de chinelo, que já tem CH. Também temos o caso de chaveiro, que vem de chave, que já tem CH, e chifrada, que vem de chifre, que também já tem CH. Quando a gente faz o caso de substantivos aumentativos ou diminutivos, a gente pode utilizar o CH também, como é o caso das palavras bonachão, riacho e barbicha. A gente vai também utilizar o CH em casos de palavras que utilizam AN, EN, IN, ON e UN, como é o caso de anchova, encher, pechincha, ponche e funcho. E por fim a gente vai falar de uma situação que é o caso de hífen, que depois em uma outra aula eu também vou falar um pouco a mais, só que eu quero já dar essa ideia para vocês de ortografia com o caso de hífen. Então a gente vai usar o hífen quando as palavras que a gente está formando elas perdem o significado original. Então, por exemplo, água marinha, que na verdade é uma pedra, ou se não, quando a gente tem pão duro, que a gente não está falando de um alimento, mas a gente está falando de uma pessoa, e couve-flor, que na verdade não é uma flor. E quando a gente vai falar de palavras compostas que tem um adjetivo, a gente coloca hífen, como por exemplo, latino-americano, norte-americano e greco-romano. E também a gente vai utilizar o hífen quando, na segunda palavra, a gente tem uma ideia ou uma função de serve para, como é o caso de vale alimentação, seguro saúde e palavra-chave. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Inclusive, só faltou nessa aula eu falar de algumas regras de ortografia no caso de prefixação e que faz com que a gente tenha algumas regras. Porém, o problema dessas questões de prefixação é que não há realmente uma questão de regra. Então, como que você vai ter com que toda vez que aconteça aquela situação a gente tenha escrita? Mas depois eu vou fazer uma outra aula mais específica sobre prefixação, que vai ficar mais fácil do que eu colocar essas regras que já teve aqui nessa aula, que já são muitas, em vez de eu colocar mais regras e que nem essas regras são regularizadas ou são padronizadas. Então acho que isso vai mais confundir do que vai ajudar vocês. Inclusive, ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queria elogiar, ou se não reclamar, ou se não pedir para as outras aulas, escreve aqui nos comentários por gentileza. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você não sabe como me ajudar, mas eu te digo, você me ajuda demais se você se inscrever nesse canal, deixar uma curtida nesse vídeo, passar para uma outra pessoa que também talvez esteja estudando com você a parte de ortografia e isso possa ajudar muito essa pessoa, e também comentar alguma coisa que você gostou, algum elogio que você queria deixar, ou se não um pedido para uma próxima aula.
E se você quiser continuar estudando, tem também no meu Drive alguns outros exercícios PDFs, algumas listas para você continuar estudando e também se focar em algumas outras partes, como por exemplo, você talvez queira ver alguns exercícios de Enem ou algum outro concurso que tem já disponível na plataforma de graça. E se você quiser vir estudar gramática comigo, tem também o meu curso que está disponível aqui embaixo nos comentários para você poder conferir. A gente faz tanto exercícios que estão relacionados com essas aulas que a gente está assistindo, a gente também dá uma olhada em outras regras, em outros aspectos da língua, além do fato de que também no curso você também tem a disponibilidade não só de um preço super acessível, mas também de um reembolso de 30 dias. Então caso você não goste do curso, você tem a garantia que em 30 dias você recebe o seu reembolso. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!